Eu vou explicar o que é RAG de uma forma que qualquer pessoa entenda. Mas antes disso, eu preciso te mostrar o motivo do porquê que essa arquitetura existe através de um exemplo. E aí você vai entender porque que ela é o pulo do gato para quem trabalha com tecnologia hoje em dia. Eu vou te mostrar a primeira parte teórica, se você quiser pular, você pode pular, e depois eu vou te mostrar a automação pronta no N8N usando esse conceito de RAG, que é a parte prática. Mas para começar, vem para o quadro. Primeiro, a gente vai ter a situação problema, que é o seguinte: eu tenho esse produto novo que tá para ser lançado, aliás, vai ser lançado, e eu quero construir um chatbot com as informações desse produto. Por que eu quero construir um chatbot na página de vendas? Porque eu quero que, se alguém pergunte quais as contraindicações, isso aqui apareça, ó. Não pode ser usado em pessoas com mais de 50 anos, tá? Como é que eu sei dessa informação? Porque tá escrito aqui no manual técnico de segurança desse produto, que claramente foi inventado com inteligência artificial. Esse produto aqui nada mais é do que um tônico capilar. Ele vai fazer crescer cabelo na hora e vai fazer crescer pelo em bola de boliche, pedra, em tudo quanto é superfície, tá? Obviamente beiramos o absurdo para ficar bem didático. Mas beleza, o ideal é que o nosso bot seja capaz de responder a perguntas que estão nesse documento, que é a especificação do nosso produto que foi inventado. Principalmente essa parte de contraindicações críticas e segurança, tá? Que é aquilo lá que eu comentei. E esse produto não pode ser usado em pessoas com mais de 50 anos de idade. Mas tem um pequeno problema. Quando a gente está querendo construir um chatbot inteligente e a gente vai plugar ele numa DeepSeek, por exemplo, a DeepSeek ela não vai ter conhecimento do nosso produto, porque não existe em nenhum lugar da internet, nem se ela pesquisar. Eu até já fiz esse teste e perguntei, ó, quais as contraindicações do tônico capilar careca zero. E o que acontece? Ela leu 5 páginas da web, pesquisou e disse o seguinte: infelizmente não encontrei informações específicas sobre o tônico capilar careca zero nos resultados da busca. Não há menção a esse produto exato, que pode significar que ele tem um nome comercial diferente, blá blá blá. No entanto, posso te ajudar com uma orientação geral. Então ele está colocando aqui, mas nada está dizendo que pessoas com mais de 50 anos não podem usar, nada explicitamente. Ele está pedindo para você ler o rótulo e tudo mais. E ok, agora a gente sabe que a gente tem esse manual e a gente sabe que a DeepSeek não tem as informações do nosso produto porque ele é muito novo e não tem acesso a esse manual, mesmo buscando na internet. Tá, mas por que a DeepSeek não tem todas as informações de tudo que existe? Isso acontece por causa do treinamento de IA. Como é que ele funciona? Os modelos, eles são treinados até determinado momento do tempo. Vamos supor que a DeepSeek seja treinada até dia 31 de dezembro de 2024. De 2025 para frente, ela não sabe nada. E aí tem dois jeitos para a gente conseguir colocar mais informações dentro da inteligência artificial para processar dados personalizados. Uma delas é essa parte de busca na web. Vou te dar um exemplo. Se a DeepSeek fosse treinada até o final de 2024 e a gente perguntasse das guerreiras do K-pop aqui, ela não ia saber por padrão, só olhando o modelo, porque ninguém sabia que existia esse filme. Só que com ferramentas de busca na web, aí a gente consegue encontrar isso de guerreiras de K-pop e a IA consegue processar. Por mais que ela não tenha dados no seu treinamento, ela consegue processar porque ela achou informações na internet. E foi exatamente isso que ela fez. Ela leu essas 5 páginas da web para tentar descobrir qual era o nosso produto, que é o tônico capilar careca zero. Mas não achou. E a solução para isso, para a gente conseguir adicionar o contexto, é o RAG. Mas espera aí, eu falei que ela não tinha acesso ao PDF, esse manual aqui. Não seria só a gente pegar esse manual aqui e anexar como PDF, por exemplo? Aqui eu usei o Gemini, mas pode ser qualquer outra inteligência artificial, tá? Daria para fazer, mas não é a solução ideal. Porque eu penso o seguinte: hoje as IAs elas processam PDFs. Uma coisa é a gente ter um PDF com as especificações. Outra coisa, dependendo do produto, é você ter 500 PDFs diferentes para dar o contexto geral ali daquele produto. Então assim, essa abordagem de anexar o PDF, além de gastar mais tokens, não funciona muito bem para o nosso contexto aqui de chatbot, tá? E nem para outros contextos. Para isso que vem o RAG, eu vou te explicar ele agora. A sigla RAG significa Retrieval, que é a busca de informações num banco de dados. Augmented, que a gente vai adicionar informações fora do contexto de treinamento daquele modelo. Ou seja, isso daqui a gente está adicionando coisas para frente ou para trás, mas que não estavam aqui dentro desse contexto de treinamento. E o G, Generation, que faz a inteligência artificial, o modelo, né, gerar a resposta baseada no que ela buscou lá no banco de dados. Então, ela vai buscar no banco de dados, adicionar no contexto da IA, e aí ela vai gerar a resposta com base no que a gente adicionou e a gente buscou no banco. E beleza, mas como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa
coisa é que a gente tem que transformar o PDF numa base de dados. E como a gente faz isso? A gente vai ter que transformar esse PDF num texto. A IA ela é muito boa em entendendo textos, então a gente transforma em texto. Isso daqui vai virar esse pedaço de texto aqui. E aí você pode fazer isso via OCR ou diretamente no N8N, pegando o texto do PDF e jogando nesse formato aqui. Então tem vários jeitos de fazer isso. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Mas tem um problema com essa abordagem, porque a gente não pode só pegar o PDF, transformar tudo ele num texto e jogar de qualquer jeito no banco. Porque seria a mesma coisa que eu estar adicionando o PDF inteiro. E aí não resolve aquele problema de ter 5, 10, 25 PDFs para processar. Para isso a gente tem duas coisas. A primeira delas é o chunking, que a gente vai pegar o texto, esse cara aqui, e a gente vai dividir ele. Mais para frente esses pedacinhos de texto vão ser transformados em vetores. Basicamente eles vão ser representações numéricas desse texto aqui, tá? Mas a gente tem que separar ele em pequenos pedacinhos para que fique mais fácil a gente gerar esses vetores aqui. E a gente faz essa transformação de texto para esses vetores, que nada mais é do que uma lista de números, com os modelos de embedding, que são modelos igual o GPT ou a DeepSeek mesmo, só que eles são especializados em transformar texto em números. E aí eles usam várias coisas para que a gente consiga entender melhor o sentido da frase, para a gente colocar ele numa posição do nosso espaço vetorial que seja mais adequado. Eu já vou mostrar o desenho, calma que vai fazer sentido. Para rodar esses modelos de embedding, tem um programinha que eu gosto muito para você rodar vários modelos open source, que chama Ollama, e a gente vai estar usando ele aqui também. No nosso caso, eu estou usando esse Qwen Embedding 0.6 bilhões de parâmetros, ele é bem compacto e é bem rapidinho até, então para o nosso caso de uso ele vai servir, mas você pode pegar os maiorzinhos, que daí ele classifica melhor as informações. E você lembra que eu falei que a gente tem que transformar isso daqui nisso daqui, um texto num vetor? E vetor é como se fosse aquilo que você lembra na escola, que tem direção, a posição e tudo mais. Então, mais ou menos assim que vai ficar a informação como ela é representada lá no banco de dados, tá? E detalhe, isso acontece por causa de uma coisa chamada busca semântica. Eu vou te dar um exemplo do porquê. Se a gente tiver uma frase, essa manga estava bem gostosa, ela vai ser transformada num vetor pelo modelo de embedding, tá? E ela vai ser colocada aqui nesse espaço vetorial, x, y, z, por exemplo. Se eu colocar uma frase parecida, mas com sentido diferente, ela vai ser alocada em outro lugar. A manga da minha camiseta é branca. Perceba que tem manga nas duas frases, só que uma, ela tá aqui, provavelmente vai estar no balde das frutas ou em algum tipo de balde, né? Que é como se fosse um agrupamento de informações semelhantes, tá? E aqui a gente vai ter a manga da minha camiseta, só que manga, esse tipo de manga aqui. E esse tipo de manga tem mais a ver com tecido, vestimento, então ele tá bem distante do outro aqui. Apesar da palavra ser a mesma, o contexto e o significado é diferente. Então a gente tem esse conceito de busca semântica, porque a gente tem esse contexto maior quando a gente usa essa abordagem de transformar texto em vetores usando os modelos de embedding. E tem outra coisa também que é muito importante, além do chunking, que é o overlap. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar essa frase, João gosta muito de comer manga, a gente vai separar esse texto com base em alguma regra, não precisa ser muito específico, mas o texto foi separado dessa forma. O João gosta muito de comer manga. O problema disso é que o João não tem muito sentido aqui pra gente entender, e gosta muito de comer manga, tá? Quem gosta muito de comer manga? Perceba que quando a gente separou a frase, essas duas meio que perderam o sentido, não tem muito contexto, ou falta alguma coisa para ter um contexto. Nesse caso, o overlap é o seguinte, a gente vai pegar um pouco do que está na esquerda do texto e um pouco do que está mais para frente, que é a direita do texto, e vai guardar no nosso fragmento. Ou seja, o nosso chunking ele vai aumentar de tamanho, vai ter coisa desse lado e vai ter coisa desse lado. Aqui, João gosta muito de comer manga. Fragmento 1 ficaria assim, ó. Antes do texto, alguém disse ou o que vier antes, essa parte aqui é o que vem antes, tem vermelhinho, e também a gente vai ter um pouco depois, ó, gosta muito de comer manga. Então, a gente vai ter esse overlapping, que é a quantidade de caracteres ou tokens que você vai guardar antes e depois do chunking que a gente fez para que a frase não perca o contexto. Então é muito importante a gente saber disso. Beleza, tem uma coisa só que é importante também, que é assim, onde é que a gente guarda esses dados? Porque assim, a gente precisa de um banco específico para guardar e buscar informações semelhantes usando essa notação de vetores aqui. Então, a gente tem os bancos de dados vetoriais, que eles são especializados em guardar e buscar vetores, tá bom? Nesse caso, para quem entende mais um pouco de programação, tecnologia, a gente vai estar usando o PostgreSQL, que ele é um banco SQL. Originalmente, ele não foi feito para processar vetores, mas ele tem uma extensão para vetores. Então, com essa extensão de vetores, você pode instalar, você consegue reaproveitar o Postgres, que no meu caso já tem instalado,
e ele ainda consegue processar sem que eu precise adicionar uma nova dependência. Então agora que a gente já viu um pouco da teoria, a gente vai ver uma implementação prática no N8N para que você entenda como isso funciona, aplicando os conceitos que a gente acabou de aprender. Aqui a gente tem a automação no N8N, tá? Que eu separei ela em 3 grandes partes. A primeira é que a gente tem que criar uma tabela de armazenamento, porque onde é que a gente vai colocar os vetores, né? Segundo, a gente tem que carregar os dados do PDF no banco vetorial, que é que a gente vai fazer o chunking e o overlapping, tá bom? E também passar nesse embeddings do Olama. Terceiro, a gente vai usar esse agente de conversação, que a gente vai fazer uma demonstração de como que esse conjunto aqui, usando essa ferramenta, o Olama e a DeepSeek, a gente consegue buscar uma informação personalizada no nosso banco. Então, a primeira parte é muito fácil. Eu vou clicar para executar aqui e ele já criou a tabela. Se você quiser ver mais detalhes, é só você entrar no nó. Você vai ver que é uma tabelinha bem simples, mas importante que tenha esse campo aqui de vector, tá bom? Porque esse campo de vector a gente vai armazenar os vetores e a gente vai realizar a busca vetorial, tá? Depois a gente vai carregar os dados do PDF no banco de dados vetorial. E aqui é muito simples. Eu vou dar um execute workflow, ele vai executar. Aí é só você escolher o arquivo. Eu vou disponibilizar esse daqui também. Eu vou dar um submit. Aí pode fechar aqui. Aqui ele já fez o chunking e o overlapping, tá? Ó, deixa eu até mostrar aqui. E tem esse token splitting, ó, o chunk size e o chunk overlap. Eu coloquei para ser um chunk size de 128 caracteres e o overlap de 30. Então tá bem ok para o tamanho desse texto. Geralmente eles colocam 512,50, mas estava muito grande para esse texto, então eu diminuí. E aqui ele está executando o Olama dentro da minha VPS, tá? Eu subi aqui só para ele processar. É meio lentinho porque não tem nenhuma GPU, mas ele vai fazer o trabalho. E agora é só esperar um pouquinho. Enquanto a gente espera executar, se você quer subir aí um ambiente completo com N8N, Evolution API, Chatwoot, banco de dados, tudo para você conseguir criar suas automações e criar bots de atendimento no WhatsApp e tudo mais, eu preparei um curso chamado Infraestrutura Plug and Play e lá eu vou te ensinar toda a configuração que você vai ter que fazer mesmo se você nunca tenha programado. Então, dá uma conferida lá se você quiser subir essa infraestrutura. Agora que acabou, a gente pode ver aqui, ó, todo o que ele conseguiu fazer. Esse daqui são os embeddings. Detalhe que para esse modelo aqui, a gente vai ter um vetor, esse daqui de 1024 posições. Em alguns modelos você tem como personalizar o tamanho dos vetores, se é 768, 1300 alguma coisa, 1500, 1024, mas aqui é o padrão dele, 1024 vai funcionar bem. Inclusive, esse embedding size, que é 1024, você tem que setar aqui nessas configurações, tá bom? Nesse nó aqui de 7db config. Agora a gente vai para a última parte, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir um chat com a DeepSeek. Na verdade, eu vou até desconectar esse cara aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta para ele seguinte. Deixa eu dar um clear execution e colocar assim, ó. Quais as contraindicações do tônico capilar careca zero? Pode ver que ele vai consultar a DeepSeek, mas ele não vai consultar essa ferramenta aqui porque ela não está plugada. E aí ele vai falar o seguinte, ó: hipersensibilidade, uso em crianças, gestantes, pessoas com problemas cardíacos. Eu vou dar um Ctrl F e colocar 50. Bom, ele não achou nada de 50 anos, porque o que acontece? Como ele não sabia as informações, ele chutou qualquer coisa. E isso é muito perigoso quando você tem um produto e e seu bot começa a falar várias coisas que ele não faz. Então, agora a gente vai consertar ele. Eu vou arrastar aqui e vou conectar essa ferramenta. E o que acontece? Muito importante. Aqui eu coloquei as especificações, tá? E aí eu coloquei o seguinte: caso a pessoa peça informações sobre o tônico capilar careca zero, que é o nosso produto, a gente tem que usar as ferramentas disponíveis para buscar conteúdo mais apurado. O que são essas ferramentas disponíveis? No caso, essa aqui, eu coloquei que ele usa essa base de conhecimento para obter informações do tônico careca zero. Então, o agente de IA ele vai entender que tem uma ferramenta que consegue buscar essas informações e aí ele vai buscar. Então, a gente vai fazer essa pergunta de novo. Vou limpar aqui, vou executar e aí eu vou te explicar algumas coisas muito importantes. Quando eu coloco isso aqui, quais as contraindicações do tônico capilar careca zero, a gente tem algumas coisas acontecendo. A primeira delas é que a DeepSeek ela entende que ela tem que usar essa ferramenta e começa a usar. Mas tem outra coisa antes, que é o seguinte: quando ele identifica que tem que usar isso daqui, que é uma busca vetorial, ela vai transformar a nossa pergunta em um vetor também. Então vai passar aqui dentro.
então ela vai transformar num vetor, e aí quando ela transforma a nossa pergunta num vetor, ela consegue buscar quais são as respostas mais próximas, que tem um contexto muito parecido, e aí ela consegue te devolver a resposta. Então, você vai ter um custo com o LLM, né, do processamento, mais da transformação, que você vai transformar a pergunta num vetor, e também, se precisar, o modelo vai começar a perguntar várias outras coisas. Pode ver que para uma pergunta que eu fiz, ó, ele chamou 3 vezes essa ferramenta, mas passou 4 vezes na DeepSeek. Então é o seguinte, vai ter um custo maior quando você usa o RAG, tá bom? E se a gente ver aqui, ó, aqui ele já pegou melhor, ó. Contraindicação principal, proibido para pessoas com mais de 50 anos de idade. É uma restrição absoluta. Ele explica um pouco mais aqui. Tá mais claro o que acontece. Isso daqui já é o dado pronto no nosso banco de dados vetorial. Contraindicado para pessoas com mais de 50 anos. A gente estava falando do tônico capilar careca zero, tá? Eu só resumi aqui. E se a gente ver aqui, ó, quais as contraindicações do tônico capilar careca zero? Então, a gente vai usar os modelos de embedding para a gente entender aonde que ele está aparecendo aqui no nosso espaço vetorial. Provavelmente ele vai bater aqui, ó, bem pertinho. Então, os algoritmos de busca do banco de dados vão conseguir buscar num subespaço vetorial quais são as informações que estão próximas a esse nó aqui, ó. E aí ele vai achar essa aqui, as mais próximas ele vai trazer, porque a probabilidade daquilo ser o que o cara perguntou é muito grande. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Por isso que tem esse custo do embedding na entrada, na pergunta, para transformar no vetor, a gente buscar as outras informações próximas desse cara aqui. E para fechar, um ponto muito, mas muito importante mesmo. Esse modelo de embeddings, perceba que eu estou usando o mesmo para os dois. O mesmo modelo que você usa para transformar as informações de texto, né, os chunks, né, que são os pedaços de texto em vetor, você tem que usar esse mesmo modelo para poder fazer a pergunta. Porque se você fizer a pergunta com um modelo e a transformação de texto em vetor com outra, aí você pode estar colocando a pergunta ou os dados muito longe um do outro e pode vir informação errada. A gente viu que aqui respondeu certinho porque a gente usou o mesmo modelo. Então, sempre use esse mesmo modelo. E agora eu tenho certeza que você entendeu melhor o que é RAG. Não teve código nenhum e eu vou disponibilizar todos os arquivos que eu usei aqui para que você também possa replicar e entender melhor o que está acontecendo. Aí você executa, coloca a DeepSeek, pode colocar o GPT ou qualquer outro modelo da sua preferência. E por hoje é só. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais para mais dicas de programação e inteligência artificial. Então, te vejo no próximo vídeo.